Às 7h44 da manhã, o último míssil que o Irã ainda possuía deixou seu lançador. Não de uma bateria costeira, não de uma plataforma móvel que mudava de posição a cada 6 horas para escapar das aeronaves de reconhecimento que a caçavam. De um túnel escavado numa montanha da cadeia de Zagros, que a Operação Epic Fury passou 60 dias tentando encontrar e nunca encontrou. Um túnel que sobreviveu a cada passagem de satélite, a cada voo de vigilância, a cada esforço de coleta de sinais que o mais poderoso exército do mundo conseguiu sustentar ao longo de 2 meses de guerra. Um túnel que um brigadeiro-general do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica havia construído especificamente para sobreviver exatamente ao que tinha acontecido com todo o resto. Ele assistiu tudo ser destruído de dentro dali. Cada lançador que seu corpo havia operado, cada bateria costeira, cada plataforma móvel que havia disparado contra o Abraham Lincoln e os navios ao seu redor ao longo de 60 dias de combate ininterrupto. Cada instalação que o programa de mísseis do Irã levou 30 anos para construir. Tudo encontrado, tudo atacado, tudo destruído. Ele assistiu os relatórios chegarem um após o outro nas semanas que se seguiram ao início da guerra. Esta bateria destruída, aquele lançador eliminado, esta instalação atingida, aquele programa encerrado, e ele permaneceu no túnel. Manteve o míssil frio, manteve a energia desligada, manteve as emissões em zero e esperou. Não porque acreditasse que o Irã venceria. Ele havia deixado de acreditar nisso em algum momento da terceira semana. Esperou porque lhe restava uma coisa e a certeza de que gastá-la era a única decisão que ainda havia. Às 7h44, ele a tomou. O Abraham Lincoln sabia que ela vinha desde as 4h31 da manhã. A suboficial de primeira classe Sarah Hayes estava acordada desde as 3. Não porque seu turno exigisse, mas porque ela havia desenvolvido ao longo de 16 meses dessa missão uma incapacidade específica de dormir quando algo no quadro de emissões eletrônicas parecia errado. E às 3 da manhã, algo naquele quadro parecia errado de um jeito que ela não conseguia explicar imediatamente. Ela estava sentada diante do seu display de sensores passivos a 1h29, quando o sinal de calibração apareceu às 4h31. Banda estreita, criptografado, 0,4 segundos de duração, proveniente de uma posição que jamais havia aparecido em qualquer lista de coleta nos 60 dias de guerra. Ela registrou a transmissão e escreveu o relatório em 4 minutos, arquivado às 4h33. O relatório retornou às 4h41 com uma resposta que ela jamais havia recebido nessa guerra. O contra-almirante Carver havia lido pessoalmente. A formação estava agora em alerta máximo e ela deveria continuar a coleta e atualizar sua estimativa de posição continuamente até nova ordem. 3h03. Essa foi a janela entre o momento em que Carver leu o relatório e o momento em que o míssil deixou o túnel. O maior aviso que a formação havia recebido para qualquer arma individual em 60 dias de combate ininterrupto. 3h03 para construir a melhor defesa possível contra o último míssil que o Irã jamais dispararia. 3h03 não foram suficientes. Não porque a formação falhou, não porque a tripulação fez algo errado, mas porque o míssil que saiu do túnel às 7h44 não era a mesma arma que o Abraham Lincoln havia enfrentado antes. O Irã havia passado 3 semanas após o engajamento anterior com o Khorramshahr-4, estudando exatamente como havia sido derrotado e redesenhando a arquitetura que havia tornado aquela derrota possível. A vulnerabilidade do enlace de dados que havia permitido que uma falsificação de guiamento funcionasse, eliminada. O padrão de correção terminal que um sistema de controle de fogo suficientemente preparado podia antecipar parcialmente, aleatorizado além de qualquer capacidade de previsão. A versão que saiu do túnel às 7h44 havia sido construída especificamente para ser a resposta a cada solução que o Abraham Lincoln havia encontrado para a versão anterior. O brigadeiro-general havia ficado sentado naquele túnel por 60 dias. Ele não havia ficado ocioso.
O sistema de controle de fogo começou a construir soluções de interceptação no momento em que o contato apareceu no radar às 7h44. Trajetória balística limpa. Subida íngreme. O sistema Aegis gerando probabilidades de interceptação. 71% na primeira solução, 68% na segunda. Os melhores números que o sistema conseguia produzir contra esse tipo de alvo. Os números que haviam produzido abates contra cada outro míssil balístico iraniano que a formação havia engajado ao longo dos 60 dias de guerra. O primeiro interceptador foi lançado às 7h46 na solução de 71%. Ele chegou ao seu ponto de interceptação designado e o míssil não estava lá. O contato havia mudado sua trajetória nos segundos finais. Não dramaticamente, não o suficiente para parecer evasão à distância, apenas o suficiente para não estar onde a solução dizia que estaria. O interceptador detonou no ar vazio 240 metros atrás da posição real do míssil. 240 metros, a diferença entre um abate e nada, percorrida no tempo que leva para piscar. O segundo interceptador havia sido construindo sobre uma solução atualizada desde o momento em que o primeiro foi disparado. Melhor geometria, janela de previsão mais estreita. O computador de controle de fogo fazendo tudo o que foi projetado para fazer contra um contato que foi projetado para engajar. O interceptador subiu, virou e desceu em direção ao seu ponto designado. O míssil corrigiu novamente. 190 metros. Outra detonação no ar que já não continha o alvo. 2 interceptadores perdidos. O contato ainda descendo. O centro de informações de combate rodando cálculos contra uma arma, que havia demonstrado 2 vezes que os cálculos não importavam. O terceiro interceptador foi lançado às 7h47 na solução mais precisa que o sistema Aegis conseguia produzir. Janela de previsão mínima. Geometria de interceptação mais próxima possível. Cada variável otimizada para a maior probabilidade de encontrar o contato. O míssil corrigiu uma vez na aproximação final e o interceptador se adaptou. Então, o míssil corrigiu novamente 1,8 segundos antes do impacto e o interceptador não conseguiu se adaptar 2 vezes em 1,8 segundos. Ele detonou a 8 metros da fuselagem do míssil. 8 metros. Dentro do raio de fragmentação letal da ogiva do interceptador. O padrão de fragmentação atingiu a seção dianteira do Khorramshahr 4 em 0,04 segundos e destruiu o sistema de guiamento. Cada sensor, cada atuador de superfície de controle, cada componente que havia estado fazendo aquelas correções se transformou em fragmentos que se desprenderam da fuselagem, numa nuvem de destroços a 3.600 metros acima do Mar Arábico. A ogiva sobreviveu. 1.500 quilogramas de carga explosiva unitária intacta, ainda presa à fuselagem em desintegração, sem guiamento, sem controle, caindo. O que o Abraham Lincoln enfrentava agora não era um míssil, era uma massa. 1.500 quilogramas de ogiva e destroços estruturais girando em queda livre por 3.600 metros de ar aberto a Mach 11. Sua trajetória determinada não por um sistema de guiamento, mas pelo modo específico como o padrão de fragmentação havia separado a seção dianteira da seção traseira às 7 horas, 47 minutos e 44 segundos, produzindo uma rotação de tombamento que nenhum cálculo realizado antes daquele momento poderia ter previsto, porque nenhum cálculo poderia ter previsto exatamente como os destroços se distribuiriam. O contra-almirante Carver ordenou a virada de emergência às 7 horas, 47 minutos e 51 segundos. 100 mil toneladas de porta-aviões empurrando cada eixo que possuía, tentando mover o casco para fora da trajetória de impacto projetada de um contato, cuja trajetória de impacto projetada mudava a cada rotação do ciclo de tombamento. A manobra que funcionava contra um míssil guiado, mover o casco para fora do ponto final projetado da solução de guiamento, não tinha efeito equivalente contra um não guiado. Não havia solução da qual se afastar. Havia apenas o tombamento
E a gravidade e os 3.600 metros entre o campo de destroços e o convés de voo e o que quer que a virada pudesse fazer nos segundos restantes. Ele ordenou assim mesmo. O canhão de defesa aproximada foi ativado às 7 horas, 47 minutos e 55 segundos, quando o contato desceu abaixo de 900 metros. O radar de direcionamento, tentando manter uma solução num retorno que mudava de forma a cada 0,3 segundos enquanto o campo de destroços em rotação apresentava superfícies diferentes ao feixe. O contato aparecendo na imagem do radar como um retorno limpo por 0,3 segundos e então girando para uma geometria que dispersava o feixe e não produzia nada por 0,3 segundos e então reaparecendo 14 metros de sua posição anterior conforme o ciclo de tombamento continuava. O canhão rastreou o contato pela primeira janela limpa e disparou. Os projéteis percorreram a distância até o ponto de interceptação em 0,4 segundos. Em 0,4 segundos, o contato havia girado para uma nova orientação e se movido 11 metros. Os projéteis passaram pelo espaço que o contato havia ocupado 0,4 segundos antes. Erro. O canhão readquiriu em 0,3 segundos e rastreou pela próxima janela limpa. Disparou novamente. Os projéteis chegaram ao ponto de interceptação enquanto a rotação carregava o contato por uma transição de geometria. A rajada atingiu a borda do campo de destroços. Não a seção da ogiva, mas os restos estruturais da fuselagem se separando acima dela, e os dispersou ainda mais. O contato estava a 550 metros. O canhão disparou uma terceira rajada a 360 metros por uma janela que durou 0,3 segundos, e os projéteis encontraram a seção estrutural do míssil, o metal conectando a ogiva ao resto dos destroços, e o atravessaram. A seção da ogiva se separou do que restava da fuselagem. Ambos os pedaços tombando agora em trajetórias divergentes em direção ao navio abaixo. A seção da ogiva atingiu o ar a 240 metros acima do convés de voo do Abraham Lincoln às 7 horas, 48 minutos e 21 segundos. Não o convés, 240 metros acima dele, tombando. A sequência de iniciação projetada para um impacto perpendicular de nariz disparando em vez disso numa geometria oblíqua de tombamento. Iniciação parcial. Não a liberação total de 1.500 kg, não a detonação completa que o brigadeiro general havia preservado por 60 dias, mas uma parcial a 240 metros diretamente acima do convés de voo do porta-aviões mais poderoso do mundo. A onda de choque atingiu o convés de voo 0,04 segundos após a iniciação. Tudo no convés que não estava fixado levantou simultaneamente. 3 aeronaves que não haviam conseguido chegar ao convés do hangar durante as 3 horas e 3 minutos de preparação, as tripulações trabalhando tão rápido quanto os elevadores permitiam, receberam a força total da explosão. O trem de pouso colapsou em 2 delas. A cúpula da terceira rachou ao longo de toda a emenda dianteira. A onda de choque que atingiu a superestrutura da ilha veio diretamente de cima em vez de do lado e percorreu o exterior da ilha da antena superior até a linha d'água em 0,1 segundo, a estrutura flexionando ao longo de toda a sua altura sob uma carga para a qual não havia sido projetada para absorver daquela direção. 3 janelas na ponte explodiram simultaneamente para dentro. O vidro se moveu pela ponte em fragmentos, viajando à velocidade da onda de choque. E 2 membros da tripulação na ponte receberam fragmentos em pele exposta, nenhum com risco de vida, ambos exigindo atenção médica imediata. O navio inclinou 1,2 graus para estibordo pela distribuição assimétrica de pressão da explosão atingindo a ilha mais diretamente do que o casco e se endireitou 9 segundos depois conforme a distribuição de massa se reassentou. Nos compartimentos abaixo do convés de voo, a flexão estrutural transmitida pelo arcabouço do navio produziu um som que membros da tripulação em alojamentos, refeitórios
e espaços de engenharia descreveriam em seus depoimentos pós-ação como diferente de qualquer coisa nos 60 dias de guerra. Não mais alto, mas próximo. A diferença entre uma onda de pressão chegando através da água e uma chegando através do ar a 240 metros. 23 membros da tripulação feridos em todo o navio, 4 gravemente. 2 arranjos de radar na seção superior da ilha ficaram sem funcionamento. As estruturas de antena falhando sob a carga da explosão descendente para a qual o hardware de fixação não estava dimensionado. Um incêndio começou no espaço de comunicações no segundo nível da ilha por falhas elétricas nos sistemas que haviam estado operando em plena potência durante o engajamento, e se extinguiu em 5 minutos e 17 segundos quando a supressão automática foi ativada. Um compartimento dianteiro perdeu energia por uma falha no barramento. O Abraham Lincoln estava danificado. O Abraham Lincoln estava totalmente operacional. Na suíte de guerra eletrônica, Hayes não havia parado de trabalhar desde as 4h31. Cada minuto das 3 horas e 13 minutos entre seu primeiro relatório e o lançamento do míssil, ela havia estado coletando o sinal de calibração, não apenas rastreando, mas analisando o padrão de reflexão que ele gerava no terreno montanhoso ao redor de sua fonte. Uma transmissão originada de dentro de um túnel se propaga para fora pela entrada do túnel e reflete nos acidentes geográficos ao redor em ângulos determinados pela geometria da entrada e das faces de rocha ao redor. Essas reflexões chegam a um sensor de coleta em tempos ligeiramente diferentes e em frequências ligeiramente diferentes do que a transmissão direta. O padrão de atrasos e mudanças de frequência é único para um ponto de origem de transmissão específico. Com tempo de coleta suficiente, ele se resolve numa posição. Ela havia estado construindo essa resolução desde as 4h31, atualizando-a a cada transmissão que o sinal de calibração gerava, refinando-a a cada minuto adicional de dados. Às 6 horas, ela havia localizado a entrada do túnel dentro de 40 metros. Às 7 horas, dentro de 19 metros. Às 7h44, quando o míssil foi lançado e o sinal cessou, ela tinha 3 horas e 13 minutos de dados de coleta e uma fixação de posição precisa a 8 metros. A solução de direcionamento mais precisa produzida em 60 dias de guerra, construída a partir de um padrão de reflexão numa parede de montanha. Ela a transmitiu às 7h49. O contra-almirante Carver olhou para as coordenadas em seu display. Ele as olhou por um longo tempo, mais do que havia olhado para qualquer dado de direcionamento em 60 dias de guerra. Então olhou para o relatório de danos ainda sendo compilado dos compartimentos abaixo. 23 feridos, 4 graves, 2 arranjos sem funcionamento, um incêndio extinto. Então olhou para o inventário de células de lançamento vertical em seu display secundário. Cada míssil de cruzeiro restante nas escoltas do Abraham Lincoln, após 60 dias de operações de combate ininterruptas contra o arsenal de mísseis mais abrangente do Oriente Médio,